sobre teoria do delito, teoria do crime, ok? No direito tem teoria para tudo, concorda? Aqui nós estamos falando sobre teoria do delito, teoria do crime. E a teoria do delito, a teoria do crime, ela é composta por diversas teorias, por outras teorias, ok? Nós vamos estudar cada teoria dessa aqui. Cada teoria tem o seu nome, os seus sinônimos, nós vamos tentar aprofundar desta forma. A primeira teoria que nós vamos falar aqui é a teoria clássica, ok? Porque existem outras teorias, né? Tem aí a teoria clássica, que nós vamos começar a estudar agora, tem a teoria neoclássica, a teoria finalista, a teoria funcionalista. Claro que cada uma, dependendo do seu edital, vai cair com um nome diferente, mas a gente vai colocar os sinônimos aqui. A primeira é a teoria clássica. A teoria clássica, ela pode receber o nome também de sistema clássico. Mesmo assim, apesar de que os doutrinadores, vamos dizer assim, os juristas, não gostam muito de usar o nome sistema, mas pode cair. Então teoria clássica, sistema clássico, pode cair também como teoria Liszt-Bellin, ou seja, Franz von Liszt e Ernst von Bellin, eles que criaram a teoria clássica, né? Ou também pode ficar conhecida como teoria causal. Então, por eles terem criado, é conhecido também como teoria Liszt-Bellin. Pode ser conhecido também como teoria causal, teoria causal naturalista, ok? Então você se atente a isso, porque às vezes até mesmo ao pesquisar um vídeo de teoria, está ali, mas está com outro nome e você acha que é um outro conteúdo. Aqui nós estamos falando da teoria clássica, teoria causal, teoria causal naturalista, sistema clássico. Belezinha? Então vamos lá. Já aviso que ela é a primeira. Antes da teoria clássica, não existia uma teoria geral do crime, né, do delito. E essa época, a gente coloca aí como o finalzinho do século XIX e início do século XX. Não sei se você acompanhou, se você assistiu ou se você se lembra que no início desse curso, na aula que falava História do Direito Penal, eu falei que o direito penal, as ciências penal, jurídica, teve uma grande evolução depois, só teve uma evolução considerável depois do século XVIII. Né, que ali no final do século XIX para o século XX teve uma evolução grande, que eu ia mencionar mais para frente, já começo a mencionar agora. Então, nessa época, se vivia o positivismo científico, né? As outras disciplinas, né, química, física, matemática, existiam teorias ali que estavam sendo desenvolvidas. Estava uma evolução, né, o positivismo científico. E esse positivismo científico, ele influenciou o positivismo jurídico. Porque o direito penal, ele para e fala, opa, eu também quero beber dessa fonte, eu também quero ter esse respeito do mundo acadêmico, da mesma forma que as outras disciplinas estão tendo. E o que acontece? Os juristas, né, Franz von Liszt, ele começa juntamente, ou melhor, posteriormente, com Ernst von Bellin, eles começam ali a estudar o direito com métodos próprios, né? Eles começam a buscar ali uma uniformidade, porque as outras ciências, elas estavam ali sendo respeitadas no mundo acadêmico enquanto ciência, porque era mais fácil ser comprovado ali, tinha a comprovação laboratorial, né? A ciência laboratorial, aquela coisa toda. E já o direito não, ele não tinha um método próprio, algo uniformizado, algo padronizado. Então, Franz von Liszt, ele começa a ter esse olhar e a aplicar isso nos seus estudos.
Ou seja, ele busca fazer com que os seus estudos sejam vistos de modo científico, né? Aí o que ele faz? Ele começa a observar o crime, o delito, e a descrever. Ele observa e descreve, ele observa e descreve, né, o crime e o delito. E o que ele faz? Ele é o primeiro, Franz von Liszt, a estudar o crime por partes, assim como as outras ciências fazem com seus objetos de estudo, né? Vai estudando por parte. E ele começa a estudar. Então, a primeira vez que se vê ali o crime estudado por partes. Isso foi o que ele fez. E ele, Ernst von Belling, né? Juntamente com Franz von Liszt, eles criam a teoria clássica. Franz von Liszt, ele começa dividindo o crime em duas partes. Ele divide ali na ação danosa e na culpabilidade. Entende? A ação dolosa seria ali a ilicitude, a antijuridicidade, e a culpabilidade, ou seja, ele traz um objeto, ele traz um elemento, um aspecto objetivo, né, que seria a ação, né, a ação dolosa, a ilicitude, a antijuridicidade. A ação, ele fala, esse objeto, esse aspecto objetivo do crime, ele fala que é uma inervação muscular produzidas por energias de um impulso cerebral, produzindo uma alteração no mundo exterior. Isso é o objeto, o aspecto objetivo do crime, a ação dolosa. Ou seja, essa ação, ela é uma inervação muscular, né, capaz de uma inervação muscular, né, capaz de modificar o mundo exterior. Já o aspecto subjetivo, ele coloca a culpabilidade, mas ele traz ali o dolo e a culpa, né? Ele traz um aspecto psicológico, subjetivo. Porque até aquele momento não se tinha essa visão do dolo e da culpa. Não tinha o dolo e a culpa. O autor, ele respondia pelo resultado, mesmo se ausente de dolo ou de culpa. Quando Franz von Liszt, ele traz o dolo e a culpa, né? O que ele faz? Ele afasta a responsabilidade penal objetiva, que é responder sem observar o dolo e a culpa. Então, para os clássicos, para ele, naquele momento, o crime era dividido em duas partes. A parte objetiva, que seria a ação, uma inervação muscular produzida por um impulso de energias alterando o mundo exterior. E o aspecto subjetivo, que seria um aspecto psicológico, que seria aquele aspecto que ligaria o autor ao fato, o dolo e a culpa, um aspecto psicológico. Ou seja, ele inovou. Ele realmente, essa questão da responsabilidade penal objetiva ser afastada, até hoje prevalece. Então, vamos lá. Aí, a gente entendeu, então, que naquele momento, a ação dolosa, mas a culpabilidade eram os dois elementos, sendo um objetivo e outro subjetivo. O objetivo era a ação, né, a conduta, a inervação muscular e alterando o mundo exterior. E o subjetivo era o vínculo psicológico do autor com o fato, através do dolo ou da culpa. Ok? Aí você me pergunta, tá, e aonde é que entra nessa história Ernst von Belling? Porque a teoria, lembra que nós falamos que foram os dois que criaram? Franz von Liszt, ele criou,
E Ernest von Belling aperfeiçoou, porque ele trouxe algo novo para essa discussão. Ao analisar a teoria, que é a teoria clássica ali de Franz von Liszt, Ernest von Belling, ele falou, opa, isso tá bom demais, mas a gente pode melhorar. E o que ele melhorou nisso daí? O que Ernest acrescentou às pesquisas de Franz von Liszt? Nós vamos saber a partir de agora, que essa é a segunda fase, vamos dizer assim, né? O segundo momento da teoria clássica. Mas não se preocupem, porque depois de Ernest von Belling surgiram outras críticas, outras observações e até chegar na teoria neoclássica, que é o próximo vídeo. Mas vamos parar por aqui e vamos ver quais foram as mudanças que Ernest von Belling acrescentou para a teoria clássica, que até então era somente de Franz von Liszt. E o que foi que Ernest von Belling ele trouxe de novo para a teoria de Franz von Liszt? Ele trouxe um elemento, ele trouxe o fato típico. Mas da onde que ele trouxe esse fato típico? Porque vimos lá, né? O injusto penal, né, a ação danosa, a antijuridicidade, a ilicitude, ele pegou ali da antijuridicidade, da ilicitude e tirou o fato típico. Ou seja, ele pega o fato típico da ilicitude, se você preferir pode chamar de antijuridicidade, e ele separa. O fato típico é o princípio da legalidade, porque agora o fato típico é a conduta ilícita descrita em lei. Está entendendo? Ele traz o fato típico para acrescentar a teoria clássica. É agora que vira a teoria clássica, ok? Porque até então não era teoria clássica, eram os estudos de Franz von Liszt, que já estava sendo ali, já era uma revolução. E Ernest von Belling, ele pega e fala, isso é muito bom, isso é legal, mas ainda a gente pode melhorar. Vamos seguir nessa análise de repartir, dividir, e ele retira o fato típico da ilicitude. Então, para os clássicos, Descartes, para os clássicos, qual é a estrutura analítica de crime, de delito? Ficou fato típico, que ele separou da ilicitude, então ela ficou fato típico, ilicitude ou antijuridicidade, você que vai escolher, e a culpabilidade, porque a imputabilidade é um pressuposto da culpabilidade. Então, para os clássicos fica fato típico, ilícito e culpável. Aí você deve estar pensando, opa, eu estou acompanhando o curso, eu já vi você falar disso. Sim, eu falei da corrente tripartite ou corrente tripartida. Nesse dia eu falei também da corrente bipartida ou corrente bipartite. Está aqui, ó, fato típico, ilícito e culpável. A sementinha que chegou até os dias de hoje. Que legal! Então, o fato típico, ele foi tirado da ilicitude? E se a ilicitude e o fato típico, eles eram ali uma coisa só? Passaram a ser duas? Vai continuar sendo um aspecto objetivo do crime. Fato típico e ilícito. E a culpabilidade? Ela continua, só que é um aspecto, vamos dizer, subjetivo. Se esse é o objetivo, esses dois, esse sozinho é o subjetivo, o aspecto psicológico, a culpabilidade, que subdivide-se em duas espécies, dolo e culpa, correto? E a ilicitude? A ilicitude sempre vai estar presente, a não ser que estejamos diante de uma excludentes da antijuridicidade, excludentes da ilicitude. Porque se tiver, aí afasta a ilicitude. Primeiro, o que é uma ilicitude? Nós vamos ver mais para frente, mas só para você entender, ilicitude é legítima defesa, estado de necessidade
estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. Qualquer um desses que tiver, afasta a ilicitude. E o fato típico? O fato típico é a conduta descrita em lei. Ok? Falando de uma forma assim, fácil de entender. É o crime descrito ali. Opa, e a ilicitude é o que então? A ilicitude é o contrariar o que está escrito em lei. Ok? Compreendeu? O fato típico, ele traz elementos. Quais são os elementos do fato típico para os clássicos? Traz 4 elementos. A conduta, que seria a ação, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. Ok? A ilicitude sempre vai estar, a não ser que esteja diante de uma excludente. E a culpabilidade, o elemento psicológico que liga, o vínculo que liga o autor ao fato, né, subdivide-se em 2 espécies, que seria o dolo e a culpa. Correto. E a imputabilidade? A imputabilidade é um pressuposto da culpabilidade, ele permanece, mas como pressuposto. Mas é isso que eu te falei, ó. Vou colocar desenhadinho aqui para você e vou também colocar um quadro. Agora você pode anotar, porque agora nós estamos diante da teoria clássica, também conhecida como teoria Leeds-Belling, conhecida como teoria causal, causalismo, causal naturalismo, sistema clássico, teoria clássica, é a mesma coisa. Agora ela está preenchidinha aqui para vocês estudarem. Ah, mas você falou tanto só para dizer isso daí? Na verdade, eu tenho essa didática, explicar por que as coisas são daquele jeito. Então, eu fundamentei. Agora nós vamos para uma outra teoria chamada neoclássica, ou seja, o novo clássico, que nós vamos situar a partir de 1907. Porque vai percebendo que essas teorias, elas podem ser aperfeiçoadas. Então, o que acontece? Percebe-se que isso é uma evolução, a teoria clássica, mas que ela não responde a algumas coisas. Lembra que nós falamos que a conduta, que a ação para os clássicos é uma inervação muscular produzida por efeitos de um impulso cerebral alterando o mundo exterior? Então, isso, no caso da ação, beleza, mas e os crimes omissivos? Não explica. Então vai levantando umas dúvidas assim que vai tendo que aperfeiçoar. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre o neoclássico, a teoria neoclássica, ok? Pessoas, resumindo aqui, ó, para você entender. Fato típico, ilícito e culpável. O aspecto subjetivo e os 2 aspectos objetivo. A ilicitude sempre vai estar presente, a não ser que esteja diante de uma excludente da ilicitude. A culpabilidade subdivide-se em 2 espécies, dolo e culpa. O elemento que liga o fato, o autor ao fato, elemento psicológico, vínculo. E os elementos que compõem o fato típico para os clássicos, que é o quê? Primeiro, conduta, que é a ação. Aí depois da ação vem o resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Ok? E não esqueça que a imputabilidade ela permanece, mas como pressuposto da culpabilidade. Se você gostou, se você curtiu, não esqueça de dar um joinha, de inscrever-se no nosso canal. Aqui eu falo para você que direito é minha paixão. Se você direito é sua paixão também, visite a nossa página aqui no Facebook, a página Direito é Minha Paixão no Facebook. Indique para um amigo acadêmico, para um amigo concurseiro, para aquela pessoa que busca conhecimento. Até o próximo vídeo, que nós falaremos sobre a teoria neoclássica.